Olá pessoal, vamos dar início à nossa quarta aula de circuitos lógicos. Na aula 3, falamos um pouco sobre as portas lógicas e aqui temos a representação das 5 que foi falada para vocês. As 3 primeiras são as básicas e as outras 2 aqui, porta não e porta não ou, são derivadas dessas 3. Em conjunto aqui a gente tem a expressão booleana de cada uma delas. Porta e, S igual a vezes B. Porta ou, S igual a mais B. Porta não, S igual a barrado. Porta não e, ou NAND, S igual a vezes B barrado. Porta não ou no, S igual a mais B barrado. Então isso aqui para nós vai ser importante no decorrer do curso, para que a gente nunca esqueça a simbologia da porta e também não esqueçamos aí da expressão. Falaremos um pouco mais aí na próxima aula sobre a questão da tabela verdade. Mas hoje a gente vai se atentar em converter um circuito lógico, aqui, expressões booleanas através de circuito lógico. Então nós vamos pegar um circuito lógico. O que é um circuito lógico? Ele vai unir algumas portas lógicas básicas e derivadas e vai formar um circuito. Entretanto, a gente está pegando um circuito sem um determinado problema. Depois vocês vão ver que à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai entender o porquê desse circuito. Eu posso gerar um circuito desse através de uma análise da tabela verdade. Eu posso gerar uma situação problema, criar uma tabela verdade, e mediante a tabela verdade, gerar a expressão booleana e chegar nesse circuito. Hoje nós treinaremos 2 questões. Converter o circuito para a expressão booleana e também converter a expressão booleana em circuito lógico. Então vai ser isso que a gente vai treinar aqui hoje. Vamos passar 2 exercícios de cada para vocês compreenderem como é feita a conversão, como que a gente analisa. E semana que vem, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre a questão da tabela verdade, também chegar num circuito lógico. Vamos por partes, passo a passo. Então vamos lá, a gente tem aqui um circuito lógico com uma porta, por isso que a gente tem que ter essa tabela ao lado. Eu tenho uma porta E, uma porta não E e uma porta OU. Eu tenho que chegar numa expressão booleana deste S. Cada porta tem a sua expressão booleana, correto? Então, entretanto, a gente vai gerar uma única expressão booleana, que é aqui. A saída final. Aqui vai ter as entradas. Agora vocês vão perceber que quando a gente passou a porta lógica básica, nós tínhamos só A e B. Mas eu posso ter outras entradas. Por exemplo, aqui eu tenho 4 entradas nesse circuito. Entrada sempre do nosso lado esquerdo. E nossa saída do nosso lado direito. Posso ter um circuito com mais de uma saída? Posso. Posso ter com mais que 2 entradas? Sim. Posso ter 4, 8... e assim por diante. Ela não precisa necessariamente dobrar. Vocês vão perceber que no nosso circuito 2 temos 3 entradas. Então, é imprevisto. Eu posso ter a quantidade que for necessária. Então vamos lá. Para mim fazer a conversão desse circuito para a expressão, primeiro eu vou ter que converter cada porta lógica para a sua expressão, para mim saber qual que vai ser a expressão final. Eu vou separar porta por porta. Eu posso tracejar ela, só para a gente compreender aí. Eu tenho 3 portas lógicas aqui. Três portas lógicas. Então eu vou ter 3 situações aí a analisar. Primeira porta lógica, E. Qual que é a expressão que eu tenho nela? A vezes B. Eu preciso colocar S igual a vezes B aqui? Não, porque o nosso S é esse aqui que é o final. É ele que vai formar a expressão. Então eu deixo aqui S igual... Vamos analisar aqui a primeira porta lógica. Qual que é a expressão dela? A vezes B. Então eu vou colocar aqui do lado que essas entradas passando pela porta E formam aqui na saída dela A vezes B. Vou fazer a mesma coisa com o C vezes D. Vou olhar na porta não E. A saída vai ser
A vezes B barrado. Entretanto, aqui a gente tem a entrada chamada C e D. Então, eu vou colocar aqui C vezes D e vou barrar. Então, eu vou fazer da mesma forma, a mesma expressão, só mudou a letra. Ok? Então, na saída dessas duas portas, eu gerei essas expressões. Aí eu vou correr o circuito para essa nossa terceira porta. O que a porta OR faz? Ela faz o somatório, matematicamente falando, né? Nós temos ela aqui. O S dela é A mais B. Quem que vai ser o nosso A? Neste caso, vai ser tudo isso daqui. Tudo isso aqui é o A. Ok? O A da nossa fórmula de expressão booleana. E quem que vai ser o nosso B? Tudo isso daqui. Então, o que eu vou ter aqui na saída desse circuito? Eu vou ter A vezes B. Posso colocar parênteses? Poderia colocar mais C vezes D barrado. Então eu fiz o somatório dessas duas condições. Essa é a nossa expressão booleana final aqui. Ela que sai aqui. Pessoal, então terminando esse, a gente vai vir aqui para o nosso segundo exercício. O segundo também temos 3 portas lógicas e vamos chegar aqui na nossa expressão booleana. Então, analisar porta a porta. Então, faço uma separação. Lógico, depois de um tempo vocês nem precisam fazer essa separação, já vai entender aí rapidamente o que está acontecendo. É importante separar para a gente fazer passo a passo. Então vamos lá, eu vou identificar aqui entrada A, B e C. A entrada A e B está entrando na porta. Qual que é essa porta? Porta NO. Qual que é a expressão dela? S é igual a A mais B barrado. Então na nossa saída aqui, eu sei que aqui vai sair com A mais B barrado. Ok? É a nossa saída desta porta não ou, porta NO. Então tem que identificar, compreender bem a simbologia das portas. Porta não. Como que é a expressão booleana dela? S é igual a A barrado. Qual que é a entrada que eu tenho aqui? C. Então quem que vai ser o barrado nosso aqui na saída? C barrado. Ok? Eu tenho que atender a representação da nossa letra, que as nossas letras representam entradas e o S representa a saída para nós. Então, isso daqui vai estar multiplicando aqui na porta E. Por que multiplicando? Porque a porta E é uma porta que faz a multiplicação. Então, o nosso S aqui, final, ele vai ficar igual a A mais B barrado. Posso colocar o parênteses? Posso. Vezes C barrado. Ok? Então essa é a nossa expressão formada aqui. Vou colocar ela um pouco maior aqui para vocês. S vai ser igual a A mais B barrado, que multiplica o C barrado. O C não tem necessidade de colocar entre parênteses, que é mais quando a gente tem um conjunto numérico maior. Ok? O que são essas letras? Essas letras para nós vai ser sinais lógicos. Ok? Então aqui a gente tem sinal entre 0 e 1. Quando a gente vai falando da tabela verdade, tudo isso daqui vocês vão entender como níveis lógicos. Ou eu tenho sinal, ou eu não tenho. Aí fica mais fácil o entendimento. A princípio a gente vai entender as questões do circuito lógico, expressão booleana, da expressão para o circuito, enfim. Vamos por partes, depois quando a gente formar o todo, a gente vai aplicar alguns problemas, e aí do problema vocês vão desenvolver toda a tabela verdade, a expressão e o circuito. Aí a gente vai até compreender como monta o circuito, porque isso daqui vai estar dentro os chamados CI, que são os circuitos integrados. Então fiquem tranquilos, vamos por partes.
Então a gente conseguiu compreender o quê? Do circuito eu chego em uma expressão booleana. Perceba que a expressão booleana agora começou a aumentar de tamanho, porque tem uma união de diversas portas lógicas. Ok? Então adiante agora a gente vai falar de como fazer o inverso disso daqui. Nós vamos, através da expressão booleana, chegar no circuito com portas lógicas. Então esse é o nosso segundo passo. Pessoal, então vamos para a segunda parte da nossa aula. Aqui nós vamos fazer ao contrário do que a gente fez. A gente vai obter o circuito lógico através da expressão booleana. Então teremos a expressão booleana S igual a mais B vezes C vezes A mais D barrado. Ok? Então o primeiro passo, a gente sempre vai ter que ter a nossa tabela. A nossa tabela basicamente é a simbologia da porta lógica, saber qual é a porta, e a expressão booleana de cada uma delas. Porta E, ou, não, não E, não ou. Ok? Aí vamos para a expressão booleana. Agora a gente vai fazer ao contrário. Eu tenho que primeiro separar quantos termos eu tenho aqui. O que é o termo? O termo é cada uma das expressões individuais de cada porta. Então se a gente olhar aqui A mais B, identifica uma porta ou. Então eu sei que aqui é um termo. E o C sozinho, separado, indica alguma porta? Não, mas eu vou considerar que ele é um termo separado, aí termo 2 e aqui termo 3. Os três termos estão multiplicando. Isso vai gerar mais uma porta. Olhando aqui, a gente já vai saber que teremos 4 portas lógicas. 3 de cada termo e uma que multiplica todos eles. Aí vamos fazer passo a passo. Primeiro, eu vou identificar aqui 1. A mais B, para nós, é a porta ou. É o primeiro termo que eu vou colocar aqui. Vou correr e vou desenhar a nossa porta ou aqui. Ok. Aí vou colocar aqui A, B. Correto? Então eu fiz o desenho do primeiro termo. O segundo é apenas o C. Vou deixar o separado aqui. O C vai ser o quê? Uma linha, né? Vou deixar ela aqui. O C não está passando por porta nenhuma. Aí eu vou analisar outra, A mais D. Aí vocês vão perguntar, mas eu posso usar o mesmo sinal em outra porta lógica? Posso. A mais D barrado. Vamos olhar na nossa tabela. A mais B barrado. Então isso daqui indica que esse termo é uma porta não ou. E o que entra nessa porta não ou? O A. Então eu vou pegar aqui, eu posso desenhar o A como uma derivação. Então A vai derivar, vou descer com A, vou colocar ele aqui, e aí ele fala que tem um outro, o D. O D eu ainda não usei. Então vou passar o D para cá, vou colocar a letra D aqui. Então o A e o D, houve uma derivação, vai passar por uma porta não ou. Aí vou desenhar a porta não ou. Desenha a porta não ou. Ok. Aí vamos olhar, a gente desenhou termo 1, termo 2, termo 3. O que eu faço com esses termos agora? Aqui diz que multiplica. Se multiplica, qual que é a porta que faz a multiplicação? Uma porta E, que multiplica os seus termos. Ah, mas aqui na nossa tabela só tem A vezes B, só tem o 2. Entretanto, a gente pode ter uma porta E que multiplica diversos termos. Tá? Então a gente vai ter uma porta E de 3 entradas. Aí a gente vem aqui, vamos desenhar. Opa. Desenhar uma porta E de 3 entradas e uma saída. Ok? Então, essa expressão booleana
foi transformada nesse circuito lógico. 3 termos, multiplicado aqui numa porta E de 3 entrada e uma saída. Ok? Então esse é o primeiro exemplo aí dessa situação. Vamos passar mais um para vocês aí compreender um pouquinho melhor. Pessoal, então vamos fazer o segundo exercício aqui. É obter circuito lógico através de expressão booleana. Agora temos algo aqui um pouquinho mais complexo para a gente entender de outra forma. A gente pode entender também uma expressão booleana como uma expressão comum matemática, onde prioritariamente sempre se resolve os parênteses, depois a multiplicação e depois a soma. Então aqui a gente tem no parênteses aqui, então temos que resolver aqui, eu vou colocar como primeira solução. Primeira parte da nossa solução. Segunda, que é os 2 parênteses. Aí depois desse parênteses tem uma multiplicação aqui. Então o 2 eu multiplicaria com o C, que geraria o nosso 3. Após essa multiplicação, aí eu faço a soma do 1 com esses 2. Então eu vou ter aqui uma quarta situação. Ok? Vamos lá, a gente vai fazer por partes. Esse 3 aqui não ficou muito legal, mas aqui é o 3. Vamos lá. Primeiro, A vezes B vezes C. O que eu tenho aqui? Uma porta do tipo E. Então essa seria a primeira porta a resolver. Então eu sei que aqui vai gerar uma porta E. Primeiro passo nosso. Só que para ficar mais fácil o nosso circuito, o desenho do diagrama, a gente costuma fazer desta forma. Eu vou lá, analiso quais as entradas que eu tenho aqui nesse circuito. A, B e C. Tenho D? Não tenho. Então eu vou desenhar aqui 3 barramentos para ficar mais fácil o desenho do circuito. Vou colocar o A e vou fazer um barramento aqui da letra A, que é o nosso sinal A. Vou colocar o B e vou desenhar um barramento de B. Vou colocar o C e vou desenhar um barramento de C. Aí fica mais fácil para a gente colocar nas nossas portas lógicas. Então vamos lá. A primeira porta que a gente tem é A vezes B vezes C, que dá uma porta E. Então eu vou derivar aqui, ó. Vou puxar um A, vou puxar um B, vou puxar um C. Qual porta que foi gerada aqui? Uma porta do tipo E. Aí aqui a gente vai colocar um tracinho e vai desenhar o número 1 aqui. Eu fiz essa primeira situação. Eu resolvi essa parte da expressão. Vou para a segunda parte. A segunda parte fala que eu tenho que resolver A mais B. Quem que é A mais B? É a porta lógica do tipo OU. Então eu vou desenhar aqui. A. Vou puxar o A. Vou puxar o B. E vou desenhar uma porta do tipo OU. Vou desenhar um traço aqui. Vou colocar 2. Ok? Resolvi a segunda parte da expressão. Aí a terceira diz para nós que é a condição 2 que eu já tenho, que multiplica o C. Quem multiplica o C? Uma porta do tipo E. Então eu vou pegar o nosso C aqui. Vou levar ele. Subir aqui para ficar melhor. E aqui eu vou conectar numa porta E. Aí aqui eu sei que eu estou saindo com a condição 3. Que é o nosso 3. Ok? Então foi feito isso daqui. Agora eu vou fazer o 4. O 4 é o 1 mais o 3. Ok? Então
vamos fazer aqui. 1 mais o nosso 3. Quando fala mais, fala-se de uma porta ou, porque eu não tenho nenhuma inversão aqui, então é simplesmente uma porta ou. Aí eu vou colocar aqui por final uma porta do tipo ou. Aqui está o nosso S. Esse circuito é equivalente a essa expressão booleana, fazendo parte a parte. Aí eu posso colocar até o número 4 aqui, né? Para entender o passo a passo aí do nosso circuito. Ok? Então foi representado aí mais um exemplo para vocês. E vai ser passado adiante aí alguns exercícios para vocês treinarem. Tanto do circuito lógico para a expressão booleana, quanto da expressão booleana para o circuito lógico. Então aguardem aí os exercícios também e treinem. E bons estudos, façam com atenção os exercícios para entender bem. Se tiver dúvida, pergunte aos seus professores para que eles tirem essas dúvidas.